Fala galera, bom dia. Nessa aula de hoje a gente vai estar vendo sobre matemática, mais especificamente sobre geometria, né? A gente vai estar dando uma passada em teorema de Tales, ângulos e um pouquinho de triângulo. Tudo bem basiquinho, tranquilo, só pra gente começar a iniciar essa área da matemática, né? O que eu quis trazer primeiro é sobre teorema de Tales, e é para entender um pouco melhor aquele argumento que a gente usou na aula de termometria para encontrar a temperatura em diferentes escalas, né? Então vamos aqui entender o que é o teorema de Tales. O teorema de Tales diz: um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? É um teorema que diz que a gente pode relacionar segmentos quando tiver retas paralelas. E aí a gente pode comparar esses segmentos tanto na mesma reta transversal ou em segmentos equivalentes. Quando for em retas transversais, é a mesma coisa que a gente relacionar, por exemplo, AB com relação a BC, AB sobre BC igual a DE sobre EF, ou seja, a gente está relacionando na mesma reta. Então, AB, BC, ou pode ser tanto AB, AC, e vai ser igual a mesma relação para o outro lado, DE sobre EF ou DE sobre DF. Então, aqui você percebe que é exatamente o mesmo argumento que a gente usou naquela vez na termometria. É como se a gente estivesse imaginando retas paralelas naquele nosso termômetrozinho. E aí a gente simplesmente relacionava dessa mesma maneira, a pequena parte pelo todo e a pequena parte pelo todo. É o mesmo argumento, só que agora tem aqui a prova matemática, que é simplesmente um teorema de Tales. A gente também pode, em vez de fazer pela reta transversal, que é o que a gente já conhece por meio daquela termometria, a gente pode fazer pelo segmento equivalente, que seria comparar AB sobre DE igual a C sobre DF, sempre pegando o equivalente de cada lado. Antes a gente fazia esse por esse, agora a gente faz esse por esse, e aí os dois lados também, da mesma maneira. Ou seja, é simplesmente entender proporcionalidade. Tranquilo, né? Isso que já ajudou a gente a ter uma noção melhor e até uma prova, um motivo da gente usar aquele argumento que eu usei na física, né? Então vamos seguir aqui para ângulos. A gente tem 4 tipos de ângulos, que são os ângulos agudo, reto, obtuso e raso. O agudo são ângulos que são menores que 90 graus, por exemplo, esse aqui de 30. O ângulo reto é quando o ângulo tem exatamente 90 graus. Aí a gente vai geralmente fazer esse desenho desse quadradinho aqui. Ângulos obtusos são ângulos que são maiores que 90 e menores que 180, como aqui 150. E ângulo raso é quando o ângulo tem exatamente 180 graus. Só pra gente entender essa denominação de nome de ângulo, né? Que isso vai ajudar a gente quando a gente for resolver exercício, ou dependendo de algum exercício, ele fala assim, tem tal ângulo agudo, aí você já sabe que é menor que 90 graus. E também agora temos outros tipos de ângulos, que são os ângulos complementares e os suplementares. Ângulos complementares são ângulos que, quando somados, eles dão 90 graus. Por exemplo, a gente tem esse ângulo de 30 e esse ângulo de 60. Eles são ângulos complementares porque eles juntos dão 90 graus. Já seguindo então aqui para os ângulos suplementares. Suplementares vai ser a mesma coisa, só que a soma deles vai ter que dar 180. Ou seja, a gente tem esse ângulo aqui, 135, com esse ângulo aqui de 45. A gente soma os dois e a gente forma um ângulo de 180, ou seja, a gente vai ter um ângulo raso. Outro tipo de ângulo que a gente pode ter são ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, o vértice é esse pontinho aqui do meio, com as duas retas que se cruzam, e aí esses ângulos que são opostos pelo vértice, eles também têm a propriedade que eles vão ser iguais. Ou seja, são definições bem básicas, bem simples assim, só pra gente ter uma noção melhor e que vai ajudar a gente pra resolver questões, né? Que aí a gente vai poder utilizar isso em outros assuntos, como aqui agora em triângulos. Em triângulos, também só querendo introduzir, a gente depois vai ter uma aula mais específica de triângulo, só quis introduzir 2 triângulos pra gente, que é o triângulo isósceles e o triângulo equilátero. O triângulo isósceles é qualquer triângulo que ele tenha 2 lados iguais. Nesse caso aqui, o AC é igual ao AB. Geralmente, quando a gente quer denominar o segmento de reta, a gente sempre bota o ponto e a retinha em cima. Então, que é o segmento AC, ele vai ser igual ao segmento AB. E outro ponto importante é que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ou seja, esse Azinho aqui, Bzinho e Czinho, então A mais B mais C tem que dar 180 graus. Essa é uma propriedade do triângulo.
E aí, aqui a gente já sabe, a gente pode usar outras propriedades que como a gente já aprendeu, como o de ângulos suplementares. Por exemplo, vamos utilizar aqui no triângulo equilátero para ser mais fácil. Se a gente prolongar essa reta aqui, a gente sabe que isso aqui é uma continuação e a gente vai poder encontrar quanto que seria este ângulo x aqui. Por exemplo, a gente sabe que esses ângulos têm que formar 180 graus, porque isso aqui é uma reta. Então, esse ângulo da meia voltinha aqui é um ângulo raso, então seria 180 graus. Como aqui é 60, qual que é o ângulo suplementar para dar 180? É 120. Então, aqui esse ângulo externo do triângulo equilátero é 120 graus. Perfeito? E as propriedades do triângulo equilátero é que todos os seus lados são iguais, ou seja, AC vai ser igual a CB, que vai ser igual a BA. E que, como todos os lados são iguais, os ângulos também são iguais, ou seja, pode dividir 180 por 3, que você chega em 60, ou seja, cada ângulo é de 60 graus. Tranquilo? Propriedadezinhas bem simples, bem básicas, só para ajudar você a relembrar sobre esses assuntos, né? E aqui tá meu desafio, que é, você tem esse triângulo, o triângulo ABC, que ele é um triângulo isósceles, ou seja, o lado AB é igual ao lado AC, tanto que eu escrevi aqui, e ele te dá outras informações, ele te dá que esse ângulo aqui é 20 graus, te dá que nessa reta aqui esse ângulo aqui é 60, nessa reta aqui esse ângulo é 50, e o que ele quer é simplesmente esse valor desse ângulo aqui, esse x. Ou seja, relativamente simples, você só basta utilizar essas propriedades de triângulo isósceles, propriedades do triângulo equilátero e as propriedades de ângulos mesmos, ângulos oposto pelo vértice, ângulo suplementar, ângulo complementar. Com só esses conceitos básicos você consegue já resolver essa questão, tá bom? Então fica aí o desafio para vocês, comenta nos comentários se vocês conseguirem resolver e na próxima aula eu resolvo aqui com a gente pra gente decifrar. E não se assuste se você não conseguir resolver, porque por mais que a gente esteja trabalhando conteúdos muito simples, a gente pode conseguir complicar bastante por meio de questões como essa aqui, que é um desafio. Então, tentem aí, me comentem nos comentários aí o que vocês acharam.